Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição número 12, a lição da Escola Sabatina Jovem. Na lição dessa semana, a lição vem trazendo a história, a parábola das 10 virgens, as loucas e as imprudentes. Essa história conta que 10 mulheres virgens tomaram suas lâmpadas e foram até o encontro do noivo. Só que o noivo, ele demorou e com essa demora elas dormiram. Então elas acordaram com o clamor da meia-noite em que as pessoas diziam: "Eis o noivo", porque o noivo estava chegando. 5 delas tinham o azeite, que fazia com que a lâmpada ficasse acesa, e 5 delas não tinham azeite. Então elas pediram para aquelas que tinham azeite para que dessem o azeite para elas. E as prudentes, aquelas que tinham azeite, falaram que não, para que não faltasse o azeite para nenhuma delas. Então que elas fossem e comprassem o azeite. Só que nesse tempo o noivo ele entrou e fechou a porta. Somente as 5 virgens que estavam com azeite ficaram lá. E as outras 5 que tinham saído para comprar o azeite, elas bateram na porta para que deixassem elas entrarem. E o noivo disse: "Eu não as conheço". E então Jesus termina essa parábola falando: "Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá". Essa parábola é bem interessante porque ela vem trazendo ali um contexto de casamento. Aqui no Brasil é um pouco diferente, geralmente é o noivo que espera a noiva, mas na cultura judaica não é bem assim. A parábola conta e ilustra o casamento na cultura judaica, pois esse era o contexto. O noivo ele chegava na casa da noiva para conduzi-la à sua própria família. Muitas coisas poderiam até mesmo atrasar a chegada do noivo, o que a gente conhece aqui também na nossa cultura, né? É muito comum as noivas se atrasarem para o casamento, e nesse contexto do casamento judaico também não era diferente. Muitas coisas poderiam sim acontecer para que fosse atrasado a chegada do noivo. Só que é interessante que aquelas mulheres, as prudentes, elas estavam preparadas com azeite. Então mesmo elas dormindo, ainda assim elas acordaram e estavam preparadas. As outras eram as imprudentes, as loucas, porque elas foram para o casamento e elas não estavam preparadas com azeite extra. Essa é uma parábola sobre demora, assim como as outras parábolas que vieram depois, que Jesus contou, que falam também sobre demora. Por exemplo, a história dos servos maus, em que o dono do campo, ele tinha saído e os servos ficaram cuidando ali, e o servo mau, ele acabou espancando os outros pela demora do seu senhor. Após isso tem a outra história, a história dos talentos, em que o servo ele sai e deixa ali os seus servos cuidando do dinheiro dele. Depois de um tempo ele retorna de sua viagem e ele pede ali para que eles prestem contas a ele. Então a história das 10 virgens também segue ali pela mesma linha, sobre a demora, sobre a espera do Senhor. Essa história, ela ilustra o que vai acontecer no fim dos tempos, quando Jesus voltar. Com certeza, Deus vai encontrar somente 2 classes de pessoas. Aquelas que estão preparadas para a volta de Jesus e aquelas que não estão preparadas para a volta de Jesus. Só que nesse tempo, até a volta de Jesus, Deus não nos deixou no escuro sobre o que Ele deseja que nós façamos nesse tempo. Porque para que nós possamos estar preparados nesse tempo, porque para nós estarmos preparados para a volta de Jesus, nós precisamos de preparação. Então, esse tempo, ele é um tempo dedicado, que nós deveríamos dedicar à nossa preparação. Assim como as virgens prudentes, que tinham o óleo, elas levaram o óleo extra e elas estavam preparadas para a vinda do noivo. Da mesma forma, nós precisamos nos preparar para a vinda de Jesus. E como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso através da oração, através da Bíblia, obedecendo à voz de Deus, nos relacionando com Ele. E quando nós estamos imersos no reino de Deus, isso significa fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, levar o reino de Deus a outras pessoas, viver segundo o reino. Porque o reino de Deus, ele não começa quando nós vamos para o céu. O reino de Deus, ele começa aqui, já começa desde já. É proclamando o evangelho, é proclamando esse reino, vivendo como cidadãos do reino, é que nós estaremos preparados para o reino de Deus. Só que nesse tempo de espera, a gente sabe que é difícil, principalmente no tempo que nós vivemos hoje, em que tudo é muito instantâneo, tudo é imediato. Nós sempre temos novidades ali o tempo inteiro. Por isso muitas pessoas têm dificuldade em ter paciência, em perseverar. E isso se estende até mesmo ao religioso, até as nossas questões espirituais. Muitas pessoas têm muita dificuldade em esperar Jesus. Muitas pessoas têm dificuldade em perseverar na caminhada cristã. Porque pensam que demora muito, pensam que está demorando muito. Sendo que, na verdade, a nossa espera ela não passa do nosso tempo de vida. Ninguém esperará mais do que o próprio tempo de vida aqui nessa terra. Muitas pessoas acreditam que essa demora de Jesus, ela é indefinida. Só que essas pessoas que pensam que Jesus está atrasado, elas deveriam pensar sobre, afinal, atrasado comparado ao quê? Comparado ao seu tempo?
comparado àquilo que você espera, suas expectativas? Quem disse que Jesus está atrasado? Quem definiu que Jesus está atrasado? Qual é o tempo para definir isso? Atrasado comparado ao quê? Não é só porque Jesus ele não voltou no tempo que você espera, no tempo que você tem expectativa, ou que seus pais, que seus avós tinham expectativa, que Jesus está atrasado. Ele está no tempo certo, no tempo dele. E essa parábola, ela mostra realmente como a igreja vai reagir diante desse tempo de espera. Afinal, essas duas classes de pessoas, de prudentes e imprudentes, elas estão em nosso meio. Então é como a igreja reage diante da espera, como as pessoas reagem diante da espera de Jesus, diante da espera do retorno de Cristo. Se o noivo tivesse chegado mais cedo, não teria essa separação entre prudentes e imprudentes. Todos teriam um azeite ali. Mas com essa demora em que todas elas acabaram dormindo, e 5 tinham e 5 não tinham, quando elas acordaram foi possível ver claramente essa separação. Essa parábola nos alerta sobre a importância do nosso relacionamento com o Senhor, sobre o desejo que devemos ter da volta de Jesus, sobre estar ativo no reino de Deus, fazendo as coisas pelo reino de Deus, vivendo o reino de Deus, deixando a luz de Deus brilhar através de nós e também levando o evangelho a outras pessoas e vivendo o evangelho. Nós precisamos estar preparados caso Jesus volte amanhã, como também precisamos estar preparados caso Jesus volte daqui, sei lá, 50 anos. Nós precisamos nos preparar todos os dias. E não se esquecendo que nesse processo de espera, esse azeite, ele representa o Espírito Santo. Afinal, não tem como estar preparados sem o Espírito Santo. Nós não podemos nos preparar sem o Espírito Santo. É Ele quem nos prepara. É Ele que é o Consolador. É Ele que está em nosso meio. É Ele quem nos ajuda a orar. É Ele quem nos ajuda a ter essa entrega. É Ele que fala ao nosso coração. Então, sem o Espírito Santo, não tem preparação. Sem o Espírito Santo, não tem pessoas cristãs de verdade. Sem o Espírito Santo, não tem verdadeiros cristãos, pessoas salvas. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, sendo humildes de coração e aceitando aquilo que Ele tem para nós, aquilo que a palavra de Deus fala. Por isso, se você acha que Jesus está demorando, lembre-se que Ele não está demorando, Ele está no tempo certo. E esse é o seu tempo, é o tempo de você se preparar, de todos os dias aceitar a volta de Jesus. Ele está sendo misericordioso com você. Aceite a salvação por meio de Cristo Jesus. Se prepare. Se você gostou da lição dessa semana, deixa seu like, compartilha esse vídeo com a sua classe. Não se esquece de deixar nos comentários o que você achou da lição dessa semana. Eu espero você no próximo vídeo.